Olá, eu sou o Fernando, sou aluno da Unicesumar, curso Teologia. A gente está aqui para desenvolver uma atividade mapa da matéria de Introdução à Psicologia e Aplicação Pastoral. Bem, a palavra psicologia, ela é derivada de duas palavras, né? Psique, que significa alma, e logia, que significa estudo. A psicologia, ela surge entrelaçada com a filosofia. Aliás, os filósofos, né, já tentavam fazer aí uma espécie de psicologia, mas foi com Hipócrates, na Grécia Antiga, por volta do ano aí 400 a.C., fez os primeiros experimentos psicológicos, considerado o pai da medicina, usando anatomia, sabe, uma coisa bem básica e simples. Ele tentou explicar o temperamento humano, derivado aí de quatro líquidos que ele acreditava existir dentro da pessoa e que hoje originava aí 4 temperamentos. Porém, isso com o passar do tempo foi deixado de lado. Essa primeira etapa é considerada a etapa empírica na psicologia, tá? Que começou com Hipócrates. Depois veio a etapa pré-científica. Quando chega na etapa pré-científica, que vieram os primeiros experimentos, eles tentaram deixar de lado a alma e deram um enfoque mais racional, mais voltado para a mente. Foi nessa etapa aqui pré-científica que começou a se estudar a mente. E depois aí veio a etapa científica. Quando veio a etapa científica, aí sim a psicologia passou a ser considerada aí como uma ciência. Após isso, a gente pode falar das abordagens psicológicas, que são algumas. Por exemplo, existem a psicologia clínica, né? Que tem a ver com alguém ali sentado no divã, ouvindo uma pessoa, aconselhando uma pessoa. São vários os ramos dessa psicologia clínica, como, por exemplo, a Gestalt, a terapia familiar, a terapia comportamental. São ramos aí da psicologia clínica e também a psicanálise é um ramo da psicologia clínica. A psicanálise, assim como essas outras que eu citei, a pessoa se forma em psicologia e depois faz uma especialização nessas áreas. Quando eu falo de psicanálise é um pouco diferente, porque qualquer pessoa com um curso superior, ele pode exercer aí ser um profissional de psicanálise. Porém, ele precisa estudar, tá? Existem sociedades psicanalíticas, tá? Que a pessoa vai, ela estuda a psicanálise e por volta aí de 5 anos de estudo ela já pode exercer essa profissão. Eu quero ressaltar aqui também, falar algo sobre a psiquiatria, porque eu também não sabia e muitas pessoas não sabem, mas a psiquiatria não é um ramo em si da psicologia. Apesar de serem estudos aí semelhantes, a psiquiatria é uma especialização para quem estudou medicina. E o nosso professor aí, nas aulas conceituais, ele falou algo bem interessante, que nos dias que a gente está vivendo aí, as pessoas têm a tendência de querer resolver tudo através de remédios, de pílulas, né? É uma época aí onde se toma uma pílula e uma pílula pode resolver tudo. Então, a psiquiatria, ela é um ramo mais da medicina. Então, é interessante que a gente, como conselheiros cristãos, como nos depararmos com uma pessoa que precisa de ajuda de um outro tipo de profissional, de um tipo de profissional, a gente saber para quem a gente vai direcionar essa pessoa. Porque talvez a gente direcione ela para um psiquiatra que procura tratar com remédios e às vezes ela precisa de um psicólogo. Então é importante a gente ter aí essa sensibilidade. Seguindo aqui adiante, a compreensão, vou compartilhar algo que eu compreendi a respeito do módulo 3 e eu quero falar sobre motivação. Eu achei bem interessante falar sobre motivação, por quê? Porque a motivação é aquilo que nos leva a ter uma ação. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo, existe uma motivação por trás disso. Pode ser precisar de uma nota, aprender, me especializar, obter conhecimento. Então, essa motivação me leva a agir, a gravar esse vídeo para complementar a atividade mapa aqui, que vai complementar a minha nota. Então, essa motivação para animais, ela é uma motivação através de castigo, mas para ser humano é diferente.
apesar da gente ser penalizado por causa de certas atitudes, essa motivação, o ser humano ele é motivado melhor através de elogios. Olha, você está indo bem, continua assim, ó, o trabalho que você realizou foi muito bom. Isso é motivação, porém varia para cada indivíduo. Por exemplo, às vezes uma crítica pode motivar uma pessoa. Quando eu fui fazer minha casa mesmo, eu não tinha dinheiro para pagar o pedreiro, eu mesmo que comecei a fazer as paredes ali, e tinha um vizinho que falava para mim, olha, você não é pedreiro, você não vai conseguir, e se você conseguir levantar essa casa, ela vai cair. Essas palavras podiam me desanimar, mas isso gerou uma motivação em mim para continuar trabalhando e conseguir mostrar para ele que eu dava conta sim. Porém, geralmente para as pessoas o que funciona melhor é o elogio mesmo, tá? Isso aí é coisa pessoal de cada pessoa. Falando aqui sobre a abordagem sistêmica, em vez de fragmentar o indivíduo individualmente em pedacinhos, a abordagem sistêmica ela quer estudar o ser humano, o indivíduo como um todo. E quando se fala em sistema, a gente fala que sistema é um agrupamento de coisas. Por exemplo, existe um sistema político, existe um sistema religioso, existem vários sistemas. Assim como o corpo humano, tem o sistema respiratório, tem o sistema cardiovascular. Então, mais um influencia o outro. Então, a abordagem sistêmica, ela olha o mundo, o indivíduo e o mundo que ele está numa totalidade. Porque eu sou influenciado pelo que está à minha volta. E a abordagem sistêmica é interessante que ela é voltada mais para terapias familiar. Porque família, se eu estou bem na minha casa, eu estou bem no meu trabalho, talvez acontece alguma coisa no meio familiar, isso vai influenciar no meu trabalho e assim por diante. É isso que eu entendo aí sobre a abordagem sistêmica. E para terminar, onde a psicologia e a teologia se encontram? Bem, a psicologia ela procura ajudar pessoas que estão passando aí por dificuldades psicológicas, pessoas que às vezes estão doentes, pessoas que estão aí com o emocional muito fragilizado. E nisso se encontra com a teologia, por quê? Porque a gente que estuda teologia, a gente convive geralmente num ambiente cristão, onde tem pessoas, um ambiente comunitário, uma igreja, e a todo momento nós nos deparamos com pessoas que necessitam de ajuda. E às vezes essas pessoas têm algum problema psicológico. E só o aconselhamento cristão, apenas através do aconselhamento cristão, a gente talvez não consiga ajudar 100% essas pessoas. E também quando eu falo de teologia, eu estou falando do estudo de Deus, das Escrituras. Se Deus é amor, Deus manda que nós o amemos, Deus manda a gente amar o próximo. Então, esse amor me leva a tentar ajudar pessoas. E a psicologia faz isso. Ela estuda o comportamento humano, as emoções, ela estuda o porquê da vida. E isso ajuda diretamente na teologia, se juntando, caminhando lado a lado, para ajudar essas pessoas a vencer as suas dificuldades. Quero terminar aqui dizendo que até pouco tempo atrás eu ouvi uma frase de uma pessoa que disse que vocês não precisam de psicólogo, vocês precisam do médico dos médicos, Jesus Cristo de Nazaré. E há, sim, às vezes no meio cristão, um certo preconceito quanto à psicologia. Mas nós sabemos que nos últimos dias, nos últimos anos aí, a gente vê pastores, líderes religiosos com problemas psicológicos que precisam ser tratados. Então, aqui que esse preconceito seja deixado de lado e que nós consigamos caminhar teologia e psicologia lado a lado e assim a gente vai ajudar as pessoas a vencerem as suas dificuldades. Obrigado.